com Raul Mikhael Ivanov. Bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los neste dia que é a energia de Miguel e, como eu me chamei assim, em minha vida, Miguel, estou duplamente contente. Então, de início, para aqueles que não me conhecem, eu desejo boas-vindas. Eu direi que, desde que saí e volto, de diferentes maneiras, gostaria de trocar com você sobre suas preocupações. Como talvez o saibam, para alguns dentre vocês, em minha vida, diziam que era muito pedagogo. Poderia ter sido também um palhaço, mas isso, não é preciso dizer, porque não teriam gostado. O que eu quero dizer com isso, é que gosto muito de trocar com vocês e eu procedo sempre da maneira seguinte. Vocês me fazem perguntas e eu respondo. Então, eu desejo, a todos, boas-vindas e lhes transmito o meu amor e todas minhas saudações. Para aqueles que não me conhecem, também, eu assumo funções específicas no que chamo, eu mesmo, os Crutons, ou seja, os 24 anciões, eis que fui nomeado chefe Melquisedeque. E sim, eu sou o chefe dos Melquisedeques e intervenho, ao nível do conselho, para as decisões que tomamos, como Lípica Karmic, se querem, isso fica muito oriental, não é? Os senhores do karma, como nos chamaram. Nós intervimos nos assuntos desta humanidade a fim de tentar, sempre, propor energias, ajustamentos em função da evolução deste planeta, porque nós todos, aqui, ao nível dos Crutons, dizemos que a maior parte de nós conhecemos a encarnação e conhecemos especialmente a encarnação sobre esta Terra. Aí está o que tinha a dizer. Então, caros amigos, eu lhes dou agora a palavra, vamos tentar progredir juntos, a fim de ajudá-los. Questão: poderíamos falar do tabaco? Então, caro amigo, o tabaco é uma erva sagrada. É a erva de Nicote, é aquela que foi utilizada em alguns trabalhos específicos, ao nível energético e ao nível mágico. Entretanto, como sabem, o tabaco tornou-se, como dizer, uma droga, ou seja, que associaram, no interior desta folha sagrada, agentes específicos que os tornaram viciados a esta erva e, se possível, tendo camuflado, como dizer, as virtudes mágicas desta planta que foi uma erva que permitia entrar em contato com os espíritos. Então, obviamente, não é questão que os pobres humanos que vocês são, entrem em contato com espíritos. Portanto, há um certo número de sabores e agentes de textura, como dizem sabiamente, que foram colocados no interior desta erva, para bloquear a maior parte dos efeitos ditos espirituais ou psicoespirituais desta erva. Então, hoje, independentemente da adição, ou seja, a necessidade incontrolável de consumir, é necessário compreender que há ainda uma virtude que restou no tabaco. E frequentemente as pessoas que fumam, não é pelo nervosismo ou estresse, mesmo se isso pode ser uma consequência, mas, a causa primeira, é a necessidade de mascarar, através de uma nuvem de fumaça, não é? É muito simbólico, mas também vibratoriamente, certas energias. Não necessariamente más energias, podem ser também boas energias. Quer dizer que podemos como que se cortar de certas influências que poderiam nos desestabilizar, mesmo ao nível de energias espirituais as mais altas. O tabaco não incomoda a espiritualidade. Isso incomoda simplesmente algumas energias e alguns aspectos vibratórios de energias que chegam ao nível do 7º chakra. Então, obviamente, vão dizer que o tabaco provoca o câncer. Isso é falso, não é o tabaco que provoca o câncer, é o que foi misturado nele, obviamente. O tabaco jamais provocou o menor câncer. O câncer começou a aparecer com o tabaco, quando há um certo número de moléculas que foram inseridas no interior, justamente para provocar o câncer. Aí está, vocês sabem tudo com relação ao tabaco. Questão: qual será a utilidade do espinheiro branco no que chamamos os 3 dias, no momento da reversão?
Então, isso faz parte de algumas aparições de Maria, que foram dadas a diferentes médiums, e creio que foi no início do século XX, na primeira parte do século XX, essencialmente, um certo número de indicações concernentes a este período de 3 dias, e que o fato de consumir o espinheiro branco, como ter também a água benta, ou ainda velas de cera de abelha, iria provocar uma certa imunidade. A única imunidade, ela é interior. Ela não depende de crenças em coisas parecidas. Entretanto, o espinheiro branco tem efeitos bem reais e bem concretos ao nível psicológico e, em particular, no ritmo cardíaco. Como sabem, a interrupção total da luz, a um dado momento, nesta dimensão, provocará um certo número de reajustamentos que eu qualificaria de finais. Esse reajustamento acompanhar-se-á de abertura, à força e em grande potência, da dimensão do chakra do coração. Ora, o espinheiro branco é a planta que regulariza, de algum modo, as pulsações cardíacas mas, também e sobretudo, a circulação do sangue no coração. Então, ele é, ou mais frequentemente, utilizado em infusão. Ele pode também ser utilizado em decocção, com um efeito soporífero a mais. Mas pode também ser utilizado em defumação, ou seja, colocando no ar. Eu o recomendei, por exemplo, para digerir, literalmente, as energias. O espinheiro branco regulariza a frequência cardíaca e regulariza também a energia do coração. Aí está o que podemos dizer. Questão: quais são os reajustamentos alimentares indicados por Anael? Eu posso apenas repetir o que ele disse. Ele falou, já desde alguns meses, de ingerir líquidos, por uma razão que é muito simples. Vocês estão em energias extremamente potentes, atualmente, que são derramadas pelo centro galáctico, mas também por diversas fontes de radiação, totalmente independentes do Sol, mas que vêm do cosmos, de diferentes lugares e de diferentes supernovas que excitam, literalmente, suas estruturas sutis e físicas. Certamente, uma vez que é com essas irradiações que nós quebramos as moléculas que bloqueiam sua evolução. É preciso bem compreender que a alimentação líquida é a mais provável de não atrair demasiada vitalidade para o estômago. Atualmente, o trabalho mais importante, ao nível energético e vibratório e fisiológico também, se faz no peito e na cabeça. Quando vocês comem, todo o sangue vai para o ventre, certamente. Então, se vocês ingerem líquido, há menor esforço de digestão e a energia pode continuar a circular nas regiões cardíacas e na cabeça, sem ser desviada, de uma certa maneira, para o ventre. Isso é muito importante. Então, a seguir, é preciso bem compreender que a alimentação, sobre a Terra, foi largamente viciada e poluída pelos pesticidas e por diferentes coisas, não é? Então, se possível, vocês devem também tentar comer o biológico, como dizem, é muito importante. É preciso compreender também que as necessidades alimentares estão se modificando. Talvez alguns de vocês já perceberam e o vivem, não é? Vocês devem comer cada vez mais saudavelmente, se possível, alimentos que não estão demasiadamente modificados. O que quer dizer isso? Se vocês gostam de frutas e legumes, tentem tomar aqueles que podem ser comidos sem estarem demasiadamente cozidos. Isso é importante. Tentem também encontrar fontes que correspondam ao que vocês chamam cereais e leguminosas, mas, diminuindo, de maneira importante, o trigo. Por quê? O trigo é um cereal mágico, mas que, como todo cereal mágico, foi transformado. Quer dizer que lhe suprimiram todas as sementes de trigo antigas e foram substituídas por sementes de trigo modernas, cuja particularidade, independentemente do rendimento, mas isso eles não lhes dirão jamais, é de ser muito mais ricas em glúten. Ora, que faz o glúten? Ele se deposita em seus órgãos, no estômago, nos rins, no coração e no cérebro. Quer dizer que é uma excelente molécula para bloquear a consciência. Há muitos outros, certamente. É muito simples. Tudo que foi favorecido de maneira industrial é contrário à sua evolução. Tomarei 2 outros exemplos muito simples de compreender.
O milho, obviamente, que não é completamente adaptado ao DNA ocidental e, em terceiro, a soja, que igualmente não é adaptada ao DNA ocidental. Eles rechearam de milho de soja. Por quê? Porque a soja é uma planta que tem a particularidade de empurrar para a terra, ou seja, que ela os leva de volta para a terra e isso impede de beneficiar do efeito do sol. É a mesma coisa para o milho. Para seu povo, no Ocidente e não, obviamente, outros lugares. Por exemplo, a soja não tem os mesmos efeitos nos países asiáticos. Do mesmo modo, o milho não tem os mesmos efeitos nos povos sul-americanos. E, obviamente, introduziram-lhes isso aí, onde falharia. Tudo isso, vocês podem dizer, talvez, que é maquiavélico, que talvez isso nem foi mesmo pensado, porque basta haver a intenção de prejudicar para que os modos de prejudicar se multipliquem. Obviamente, aqueles que os alimentaram não procuraram suprimir a fome. Procuraram suprimir sua independência alimentar. Não é de fato a mesma coisa. Questão: poderíamos falar das bagas de goji no Himalaia. Goji é uma planta, pelo que tenho visto, que aumenta as qualidades vibratórias e permite-lhes vibrar a frequências um pouco mais altas. É uma excelente planta, que permite subir o nível vibratório e lutar contra as modificações induzidas pelas radiações que vocês recebem do cosmos. Essas radiações, obviamente, são destinadas a modificar sua consciência, seu DNA, sua fisiologia e o conjunto de suas estruturas. Então, talvez alguns seres humanos observaram episódios de fragilidade mais importantes, com relação ao ambiente, com relação a diferentes coisas, porque há, como vocês dizem, uma espécie de oxidação que se produz nos tecidos, que está ligada à natureza mesmo da energia que vocês recebem e à natureza mesmo de sua transformação. O goji é com efeito indicado para lutar contra esta oxidação. Questão: parece que a heliosfera está se abrindo. Isso poderia corresponder às modificações que se fazem sobre o espaço-tempo. Vocês sabem, desde muitos anos, as modificações em seu sistema solar são extremamente importantes. Elas concernem a todo o sistema solar, todos os planetas. Elas concernem as órbitas planetárias. Elas concernem as radiações do Sol. Elas concernem também as radiações emitidas pelo cosmos e por certos lugares da galáxia. Isso leva a tensões incomuns, ao nível dos planetas, mas também das consciências que vivem nesses planetas. Então, sobre o que você fala, vamos resumir e falar ao nível um tanto científico, com termos que me são próprios. Vocês traduzirão com os diferentes termos que vocês empregam. A Terra é banhada pelo que é chamado uma magnetosfera, uma força que é responsável do que chamam as forças gravitacionais, por exemplo, mas também de todo o eletromagnetismo na Terra. O conjunto desse sistema solar está sob influência das mesmas forças, que vocês denominam magnetosfera, mas que é chamada, porque está ligada ao Sol, heliosfera. Quer dizer que é uma espécie de trama, efetivamente, uma matriz curvada do espaço-tempo, na qual se inserem modelos tridimensionais de controle da consciência. Isso, efetivamente, faz parte do que vocês chamam a matriz. Existem também camadas que estão muito mais próximas da Terra, chamadas ionosfera. A ionosfera, como seu nome o indica, é carregada de partículas. Ora, as primeiras modificações à vida sobre esse sistema solar são muito mais antigas que aquelas que vocês percebem. Obviamente, os astrofísicos e os observatórios astronômicos estão a par, perfeitamente, disso, mas eles lhes esconderam e esconderão até o último momento. De início, o fato de que seu sistema solar foi cortado de sua verdadeira fonte. Esse sistema solar, que vocês chamam Sol, os planetas que conhecem, orbita em torno da galáxia, mas foi fechado, literalmente, nesta heliosfera para, justamente, evitar as irradiações do centro da galáxia, e para que a irradiação do centro da galáxia ligado ao Alcione não pudesse manifestar-se senão a intervalos específicos ligados à precisão dos equinócios, ou seja, todos os 52 mil anos.
E vocês entraram nesta época. Mas havia também outras finalidades, ou seja, independentemente da heliosfera, que isolou o conjunto de seu sistema solar da influência galáctica, seu planeta, ele mesmo, foi fechado numa magnetosfera, isolando o mesmo da qualidade específica da irradiação do Sol. Porque, eu os lembro, para aqueles que não acompanharam, que seu corpo espiritual, sua dimensão estelar, permaneceu prisioneira no Sol. Mas seria necessário também, para vir sobre este planeta, que vocês fossem cortados, não unicamente da influência estelar, que era a sua, mas também exterior. E para isso há uma segunda esfera isolante que foi criada em torno da Terra, que é a magnetosfera, que os isola, vocês, como personalidade, de seu corpo espiritual que está no Sol. Portanto, há uma tripla ruptura, não uma simples ruptura. Há uma tripla ruptura, o que é algo muito sábio e muito original que foi feito, que trancou, literalmente, a criação, dentro de uma bolha, a fim de que ela evoluísse dentro dessa bolha e que todo o sistema de consciência que interfere no interior desta bolha ficasse prisioneiro. E vocês têm várias bolhas. Há uma bolha sobre o conjunto do sistema solar, gerada pelo Sol, não naturalmente, mas porque a fizeram, não vocês, não é, mas os outros, vocês sabem o que quero dizer. Os outros, eles trancaram o Sol e o cortaram da influência do Sol central. Eles não puderam, ao contrário, modificar a órbita desse sistema solar com relação ao Sol central da galáxia, felizmente. Era seu objetivo final, isso, eles jamais puderam realizar. Nós vigiamos para que esta experiência particular de isolamento não fosse demasiadamente longe. Mas lembrem-se que o sistema solar modificou-se, bem antes de lhes imporem bobagens sobre o aquecimento climático. Foi algo que estava ligado à revolução dos planetas e, já, planetas de seu próprio sistema solar, antes mesmo de falar de outros planetas ou outros sóis, que chegam agora ao nível máximo de seus efeitos. Mas é preciso saber que há uma brecha que se criou, no final do ano passado, que colocou fim ao isolamento do Sol em relação a esta Terra. Quer dizer que há arcos elétricos, raios de luz e feixes de raios que ligam, agora permanentemente, a Terra e o Sol. O que explica que a energia do conclave pôde entrar em ação e que o arcanjo Miguel pôde lhes propor, mesmo nesse sistema solar, os casamentos celestiais, ou seja, reencontrar sua dimensão celestial que está no Sol. Primeira etapa. A segunda etapa, efetivamente, que se produziu desde o final dos casamentos celestiais e que permitiu a intervenção do arcanjo Uriel, e ter perfurado esta heliosfera que era muito mais compacta que a magnetosfera, a fim de permitir, e isso, é influência direta, não do conclave, mas da irradiação central da fonte e também de seu impulso interior, de algum modo, desprender a atração magnética ligada à ilusão. São as primeiras etapas. Então, obviamente, há outras que vão chegar e que são cada vez mais visíveis e cada vez mais vibrantes e cada vez mais perceptíveis. Há outras. Há a passagem dos cometas. Há os cometas que vão sobrevoar e que sobrevoam já seu céu. Vocês têm meteoritos por todos os lugares, atualmente, sobre a Terra, porque vocês atravessam nuvens de meteoritos e nuvens de cometas. No momento, nenhum vai tocá-los. E, de um outro lado, vocês têm também a influência do que foi chamado pelo Oriones, Hercobulus ou Hercolubus, que é, de fato, o sistema solar gêmeo do seu, que é denominado, pelos cientistas, a anã negra, o Sol negro, se preferem. Isso é uma realidade. E é o planeta que é anunciado desde muito tempo, que é aquele que manifestará o surgimento da nova dimensão. Aí estão as principais coisas que devem se produzir. Agora, é verdade que esta luz que vocês veem, que foi vista pelas observações da heliosfera, vai criar um arco elétrico gigantesco entre o Sol e esta periferia, a fim de colocar, literalmente, seu Sol e esse sistema solar sob a irradiação de Alcione, a irradiação galáctica dos raios gamas.
Mas também, esse véu de luz foi criado, do mesmo modo, pela sinergia dos raios que vêm das supernovas, ao nível da mesma região do sistema solar. Questão: a heliosfera é considerada como uma proteção contra os raios cósmicos. É um isolamento, efetivamente, dos raios cósmicos. O que fez com que desde muito numerosos milhares de anos nenhum raio cósmico lhes pudesse chegar. Questão: esse fenômeno de corte parece gerar muito medo, atualmente. Obviamente, tudo está voltado a fazer-lhes medo. Dizem-lhe a verdade, mas a finalidade não é boa. Essa é a estratégia extremamente experimentada e que funciona sempre sobre a humanidade desde o começo dos tempos. Eles se servem de uma verdade, para uma finalidade que não é a verdade. Isso funciona sempre assim e funciona sempre muito bem. Quando lhes dizem que a heliosfera os protege dos raios cósmicos, não, ela bloqueia os raios cósmicos. Ela os protege de nada, justamente, ela os protege sobretudo de sua própria divindade e do acesso de sua consciência à sua unidade. Questão: como seres de luz puderam se encontrar presos nesta matriz? Porque era atraente, como vocês dizem. A carne é fraca. E no início, era uma experiência apaixonante. Questão: então o único objetivo era uma experimentação. Sim, uma experimentação a qual a fonte deu seu aval. Mas, aí também, há que não lemos tudo nos contratos. Não entendam com isso que eu critico os contratos da fonte ou de outras entidades, não é. Questão: se as crianças que se encarnam são grandes mestres, como elas vão nos ajudar? Por sua presença, simplesmente. E por sua luz. Não contem com eles para ajudá-los através de palavras. Mas é sua presença que os ajuda, certamente. E esses grandes seres, que decidiram se encarnar entre vocês, não poderiam fazê-lo senão sabendo que a matriz estava próxima de seu fim, porque não creiam que esses grandes seres iriam passar milhares de anos nesta fragilidade da carne. Vocês têm carne à base de carbono, de cadeias proteicas. Quando vocês sobem em outras dimensões, vocês têm cadeias irradiantes de sílica. E depois, vocês sobem de vibração em vibração sobre outros corpos, mas não é mais corpo de carne. Mas, entretanto, para aqueles que ali estão, eles consideram isso como carne. Tudo depende do que vocês denominam carne. A carne não é a matéria. A carne é o que constitui um organismo. O arcanjo Miguel possui uma certa carne, que não é a mesma em cada dimensão. A dimensão a mais próxima de vocês, são as representações que vocês fizeram. Agora, o arcanjo Miguel, em sua representação a mais alta vibratoriamente, nada tem a ver com aquela. Questão: e sobre os cometas e os meteoritos? Eles já os tocaram, mas são pequenos, no momento. Sabemos que há cometas, e são mais meteoritos, é maior, não é? Que devem ter efeitos de penetração, ou seja, um efeito de choque de consciências, específico. Mas tudo se passará em função das leis de atração. Nós podemos decidir limitar a interferência da atração com relação aos elementos, vamos dizer, demasiado pesados, ao nível da Terra, assim como para a humanidade e as consciências humanas encarnadas ou para a consciência terrestre. Entretanto, não podemos evitar tudo. Então, no momento, vocês estão num enxame de meteoritos, muito maior do que aquilo que vocês denominam meteoritos, enxames de perseidas, meteoros, por exemplo, que passam em pleno verão. Aí, vocês estão em enxames muito específicos. Obviamente, jamais lhes dirão de onde eles vêm. Mas vocês vão atravessar, em breve totalmente, esta zona de onde vêm esses enxames de meteoritos, detritos diversos e variados e também de cometas. Entretanto, não é preciso alarmarem-se com isso. Questão: por que não vimos, em junho, Hercóbulos, no céu da França? Você confunde Nibiru e Hercóbulos, já, primeira coisa. Hercóbulos não pode ser visível porque é um sol negro. O que seria visível são seus efeitos sobre o Sol e estes são visíveis, desde muito tempo, em diferentes lugares do planeta.
Os efeitos de ressonância magnética que são induzidos por Hercúbulos se veem no céu, nas irradiações dos planetas de seu sistema solar. Devido ao fato da abertura da heliosfera, vocês se apercebem agora de modificações importantes que se produzem nas distâncias mesmo existentes entre os diferentes sistemas solares e as diferentes estrelas. Há tem modificações de distância que parecem, mesmo a seus astrônomos que observam isso, completamente aterradoras, inexplicáveis, obviamente, para eles. Agora, o que é visível no céu, são modificações coloridas, modificações do Sol, como o Sol que dança, ou o Sol que se desdobra, ou como massas ao lado do Sol. É a reverberação do Sol com relação à aproximação do Hercúbulos. Hercúbulos não é Nibiru. Hercúbulos é o que foi denominado Marduk ou o planeta da cruz. É aquele que volta a cada 3.600 anos mas, sobretudo, que aproxima de seu periélio todos os milhões e poucos anos, não tem o mesmo mais datas na cabeça. Isso quer dizer simplesmente que vocês estão nessa configuração cosmogônica e cosmológica extremamente rara. Agora, o que é visível, no céu, são os efeitos deste planeta. Ele não está suficientemente longe, mas sua influência é extrema. É o que acontece e o que vocês observam, atualmente, como terremotos, a cintura de fogo do Pacífico. Já em 2005, eu disse que a ignição dos vulcões da cintura de fogo do Pacífico, que já aconteceu, seguida de terremotos na cintura de fogo do Pacífico, significaria grandes movimentos ao nível planetário, que eram anteriores à revelação da luz e à ascensão. Vocês aí estão. Não é daqui a 10 anos. Não é dentro de um ano. É neste momento. Agora, quanto tempo isso vai durar? Isso pode durar entre um mês e um ano. Eu digo isso a grosso modo. Mas as perturbações estão aí. Elas estão concretamente aí. Elas estão mais no céu, elas estão sobre sua terra. Então, agora, Hercúbulos, ou a marca de Hercúbulos, é visível diariamente, não sob suas latitudes, mas ela é visível na Europa do Leste. Ela é visível na Índia. Ela é visível no Polo. Muitos séries a fotografaram. Se você quiser vê-la na França, aqui, você está no sul, então, é necessário ter as posições planetárias extremamente precisas, porque, lembrem-se que é uma ressonância, não é um verdadeiro Hercúbulos. Você não pode vê-lo. O que você vê é a ressonância de Hercúbulos sobre o Sol. É um planeta que emite no infravermelho, remoto. Portanto, ele aquece, ele perturba os climas de todos os planetas. É ele que provoca os basculamentos dos polos, que são produzidos sobre muitos de seus planetas, mas não lhes dirão. Entretanto, é preciso compreender que a luminosidade específica de algumas estrelas, de alguns planetas, está ligada a isso. Então, eu não sei precisamente quais dias, em qual momento ele será visível. Mas, em todo caso, ele não será visível em pleno dia, de preferência, ao cair do dia, durante um período extremamente breve porque vocês não estão sob a boa latitude, aqui. Mas, entretanto, os sinais celestes, as auroras boreais, as formas de nuvens, as cores de seus céus, os deslocamentos aéreos ligados às correntes, são completamente perturbados. Se vocês observam também, de maneira escrupulosa, o curso do Sol, perceberão que a curva que é descrita pelo curso do Sol nada tem a ver com o que existia há 10 anos. O Sol não nasce mais do mesmo ponto. Ele não cai mais ao mesmo ponto e seu curso no céu não é mais em todos os mesmos lugares. Vocês concluem que a Terra mudou. É uma evidência. Do mesmo modo que o trabalho realizado pela fonte, pelas multidões de séries, do conclave e diferentes nações e povos intergalácticos, invervem para solidificar as modificações em curso e evitar, pelo fenômeno da elasticidade, de se fechar novamente. É o princípio do eletromagnetismo. Portanto, nós descurvamos o espaço-tempo e mantemos este espaço-tempo de maneira que a luz possa penetrar, definitivamente, nesse sistema solar.
Mas, o que está em curso nesse momento, é o que vocês observam no céu, os fenômenos luminosos cada vez mais intensos. Então, eu sei que alguns seres vão se servir desta luminosidade dos planetas e, efetivamente, de algumas embarcações-mãe que estão aí, para lhes dizer que é o sinal que eles haviam anunciado e que aquilo é o que disseram. Mas, isso não importa. São, antes de tudo, modificações cosmológicas que vocês estão vivendo. Questão. Algumas formas de espalhamento pelos aviões, os chemtrails, são uma realidade? Sim. Eles utilizaram, os outros, não nós, aqueles que vocês e nós denominamos, agora, porque a palavra é alegre, os maus arcontes, mas são rapazes como vocês, eles se tornarão bons, um dia, alguns tipos de moléculas e alguns tipos de metais que têm efeitos deletérios sobre a consciência. Então, eles tentam o que eles podem para limitar as influências das irradiações cósmicas. Eles ali não chegarão, certamente. Mas, em sua megalomania, eles são persuadidos que sim. Questão. O que você entende por alinhamento galáctico final? O alinhamento galáctico final é o momento evidente em que vocês terão um alinhamento total do Sol, e não da Terra, do Sol com o centro galáctico. Vocês entraram na influência de raios particulares, com partículas extremamente específicas, que denominamos teclons, partículas hipotéticas cuja velocidade seria superior à da luz, e bosons que estão se infiltrando em massa em sua dimensão. Vocês ainda não estão sob o máximo de bombardeamentos. Isso ocorrerá no final do ano de 2011 e terá, do mesmo modo, um alinhamento planetário extremamente preciso que ocorrerá durante o ano de 2012. Mas os fenômenos de mutação da consciência serão concluídos no final de 2012, reajustamentos planetários e não a consciência humana. Eu o chamei final simplesmente porque, depois disso, jamais qualquer sistema solar desta parte da galáxia será cortado da fonte. Portanto, é bem o final de uma época. Questão. Há uma diferença entre o aviso de Maria e o anúncio de Maria? Sim, completamente. A aviso é um segredo de polichinelo. Agora, todo mundo sabe que está para ocorrer antes do final deste ano. Obrigatoriamente. O anúncio feito por Maria será o anúncio de sua divindade. Você reconhecerá a palavra de Maria. Isso não será uma via eletrônica. Você a reconhecerá com o coração porque Maria está presente em você, obviamente, eis que ela é sua criadora, ela é nossa criadora, de todos. E, o dia em que você encontrar sua mamãe, você chorará porque reencontra algo que havia perdido. Há mesmo uma emoção, mesmo se é uma alegria do coração. É o que você experimentará no momento do anúncio feito por Maria. Agora, o aviso não é o aviso de Maria, é a advertência do cosmos. Não é Maria que vai precipitar tal evento ou outro evento. Maria é amor e ela os ama a todos, mais que nós todos reunidos, os velhos crotons. Então, o que você quer? Que ela lhe envie um aviso, ou que ela lhe envie um castigo? É completamente surrealista. Maria os quer em amor, com ela. É o que ela vem lhes anunciar. Mas se você não quer seu amor, infelizmente, ela nada pode aí. Ela não vai forçá-lo. Ninguém os forçará a nada. Mas, entretanto, todo mundo saberá. Então, o aviso não é a advertência de Maria, é o aviso do conjunto de forças cósmicas. Não de nós, mas de movimentos planetários e de movimentos cósmicos. O surgimento deste evento não pode ser revelado porque pode tomar várias formas, vários aspectos, mas o aspecto mais importante é o fenômeno do aviso em sua própria consciência, que você sentirá naquele momento. O aviso não é para puni-lo, ainda uma vez, do que quer que seja. O anúncio é uma grande revelação, ao contrário. Questão. Você tem informações sobre os 3 dias de catalepsia, depois do anúncio de Maria? Não, absolutamente. Porque tudo isso não está ainda perfeitamente estabelecido. Isso se produzirá, mas, como sabem, nós ajustamos progressivamente. Nós também temos trabalho, não é?
Nós reajustamos recentemente. Desde alguns dias, vocês o sabem, Miguel, eu creio, falou quando de sua vinda nesse lugar mesmo, mas sobretudo detalhou, ao meio-dia, hoje, o papel do arcanjo Uriel que pode enfim se manifestar. O arcanjo Uriel pode entrar em manifestação, devido ao fato da conexão com a fonte, porque ele tem um papel específico, o arcanjo Uriel, que está ligado à reversão. Como as energias da reversão não estavam presentes, obviamente, ele não podia se inserir, como realidade vibratória, nesta dimensão. É o que está se produzindo, de maneira temporária, no momento. Muitas coisas, ao nível galáctico, mudaram, desde o 15 de agosto deste ano. E talvez, povos ditos primitivos, festejaram, à sua maneira, esta festa do 15 de agosto. A reunião dos anciões, que teve lugar este ano, no mês de maio, foi para festejar este evento. Não temos mais perguntas. Nós os agradecemos. Então, bem-amados amigos, eu os agradeço por terem trazido tantas questões também aplaudidas. Então, eu vou lhes trazer todo o meu amor, todas minhas bênçãos e espero revê-los em breve e ter a chance de trocar com vocês, deste modo. Não se esqueçam que é também minha festa hoje, é a festa de Miguel, porque ele está presente. Então, a mim também, é um pouco minha festa, porque foi meu prenome em minha vida e eu tenho muito desse Miguel aí. Obrigado a vocês. E eu lhes digo até muito breve.